Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje mais uma vez vamos abrir a caixa de Pandora e dessa vez em um formato diferente porque hoje eu trouxe o Marcondes Marques, jornalista investigativo, para contar tudo sobre o caso Adalberto. Ele tem fontes exclusivas sobre este caso e ele contou tudo pra gente nessa entrevista que ele deu aqui para o Caixa de Pandora. Antes de eu continuar, não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no meu canal, deixar pelo menos 2 ou 3 comentários aqui embaixo para que o alcance desse vídeo cresça ainda mais. Também se inscrevam no canal do Marcondes Marques, estará aqui no primeiro comentário fixado. Ele faz um excelente jornalismo de muita responsabilidade e por isso eu trouxe ele aqui no Caixa de Pandora. Eu espero muito que vocês gostem, fiquem conosco até o final do vídeo e bora pro caso de hoje. Bom, pessoal, estou aqui mais um dia com Marcondes Marques, jornalista investigativo que também tem um canal super legal aqui no YouTube, faz diversas coberturas com muita consciência, né, com muita seriedade, e por isso eu trouxe ele aqui mais uma vez para falar agora sobre o caso Adalberto. Bem-vindo, Marcondes Marques, obrigada por ter aceitado o convite. Obrigado, Giovana, obrigado. Me sinto em casa aqui no seu canal, no seu espaço. Vamos para mais um caso, né? Mais um caso polêmico, emblemático, agora envolvendo o Adalberto Amarildo Júnior, que infelizmente perdeu sua vida no dia 30 de maio, por consequência ali dada pela investigação, mas que seu corpo só foi encontrado no dia 3 de junho, numa terça-feira pela manhã. Esse caso é envolvido em muito mistério, um caso enigmático, por conta do local que ele foi encontrado, que foi encontrado numa obra dentro de uma escavação que é utilizada para fazer muros, né? Ali seria construído um muro de arrimo. Dentro do buraco que tem o seu formato como cônico, ele tem um diâmetro inicial de 70 a 75 centímetros, mas ele vai afunilando, tá? Então, na sua base, ele tem por volta de 40 centímetros. Quando o Adalberto ele é encontrado, ele não está tocando o solo, ele fica preso no meio do buraco. Então, ele não chega nem a tocar o solo. Ele é colocado naquela posição em pé, de pés em volta ao solo e cabeça para cima. As pessoas, quando encontraram ele, inicialmente até acharam que era uma pegadinha, que era um boneco que estava lá dentro, mas depois, quando viram a aliança na sua mão, viram que era uma pessoa e deduziram que era a pessoa que estava desaparecida naquela localidade, que era o empresário Adalberto. Começando Certo. ali, então, as investigações, não só sobre o desaparecimento, mas ali, inicialmente, com uma morte suspeita, porque poderia ter sido um acidente, poderia ter N fatores que poderiam levar a mais diversas linhas de investigação. Mas a polícia começar a analisar e as provas periciais iniciais deram um tom um pouco diferente do que poderia ter acontecido ali, seria, em si, um crime contra a vida, que, de fato, a investigação agora aponta que foi. Então, o caso Adalberto, ele começa no desaparecimento no dia 30 de maio, na data em que ele vai para o festival de motocross, e até hoje, até a data de hoje, ele não tem o caso finalizado. Certo. Pode começar. Voltando um pouco aqui, eu queria que você desse um pouco do contexto aqui da situação, como você está fazendo a cobertura desde o início desse caso, eu queria que, antes de mais nada, a gente falasse um pouco sobre quem era o Adalberto, qual que é o histórico dele, se é que a gente tem essa informação clara hoje. Ele era um homem casado, ele tinha algum tipo de vício, nós temos essas informações, que ele era casado, eu sei que nós temos, mas em relação ao histórico dele, nós temos essas informações? Olha, informações pessoais que podem ser disponibilizadas é que o Adalberto era um homem casado há 8 anos com a Fernanda, não tinham filhos, ele não apresentava, segundo informações históricas, nenhum tipo de vício, era um esportista, gostava de esportes radicais, de velocidade, moto, kart, ele inclusive tricampeão em modalidade de kart. Então, com relação à sua maneira de se portar junto à sociedade, era uma pessoa super tranquila, alegre e que não tinha nenhum inimigo. Sua vida financeira é uma vida confortável, estável, em ascensão, então ele não tinha problemas pessoais, nem financeiros, nem inimigos declarados. Tá? Sem filhos, era esse o ano que eles estavam pensando em começar a ter filhos,
mas que foi impedido por essa morte tão prematura do Adalberto. Sim, e naquele dia, no dia 30 de maio, uma sexta-feira, ele teria saído do seu trabalho e ido até aquele evento de kart. De kart não, desculpa, de motos. E aí lá ele se encontrou com o seu amigo, Rafael, correto? Sim, sim. Ele encontra. O Rafael é um amigo, ele era um colega, tá? Ele era um colega de longa data, mas que nos últimos tempos se tornaram mais próximos, até por conviver ali, fazer atividades juntos, ficaram bem mais próximos e resolveram se encontrar no evento para ali aproveitar, porque os dois são fãs de motocross, os dois eram amigos ali ligados a essa modalidade de corrida e resolveram se encontrar, viram os shows que tinham dentro do evento, fizeram test drive de motos, era até o principal objetivo deles, fazer o test drive. Os dois, tanto um quanto o outro, tem uma situação financeira bem, bem confortável, o amigo também, não é uma situação de pessoa vulnerável ou qualquer coisa do tipo. E eles se encontram, aproveitam o festival até quase 9 horas da noite. A partir do momento que eles finalizam o test drive das motos, eles começam a curtir verdadeiramente os stands, os shows, começam a beber. Segundo o Rafael, também tem extratos bancários que comprovam que eles beberam, tem extratos de pagamento tanto do Rafael quanto do Adalberto. Esses pagamentos foram por volta de do caso do Adalberto, foram 5 pagamentos de R$ 34. O mesmo valor foi pago pelo Rafael, só que o Rafael, por volta de 9 horas da noite, ele se despede do Adalberto. Adalberto disse que vai embora e queria cortar caminho pelo autódromo para chegar mais rápido ao carro. Ele se despede, então. O Rafael, ele sente que ainda está um pouco alcoolizado, ele para um pouquinho mais no evento, ele faz um lanche numa hamburgueria, ele gasta o valor de R$ 48 que está no seu extrato. Depois, não satisfeito, ele compra uma Coca-Cola no valor de R$ 15, e depois ele sai do evento, pega a sua moto estava no estacionamento A, portão A, que era gratuito para quem fosse de moto. Já Adalberto foi de carro. Então, para ele não pagar o estacionamento, que era o valor de R$ 80, ele deixa próximo ao cartódromo. E na hora de ir embora, ele resolve passar por uma área que estava restrita, ao invés de dar a volta. Se ele tivesse dado a volta, ele demoraria por volta de 20 minutos andando, 15 a 20 minutos andando, para chegar ao seu carro. Então, ele vê ali a possibilidade de cortar caminho e, nesse corte de caminho, infelizmente, acontece o crime contra a vida dele. Tá? Então, esse dia 30 de maio, ele é resumido desta forma. Sobre o depoimento do Rafael, muito foi falado, porque inicialmente foi alegado que ele poderia ter dado um relato incorreto, né? Ele teria falado que o Adalberto consumiu cerca de 8 copos de cerveja e maconha e estava muito nervoso, ansioso, agitado, muito eufórico. Hoje nós temos o laudo toxicológico, né, que deu negativo para tudo isso, mas existe uma explicação científica, né, existe uma explicação técnica do porquê deu negativo, né, todas essas substâncias, e hoje o Rafael foi retirado da lista de suspeitos. Sim, sim, com certeza. Ele deu o seu depoimento, o depoimento da primeira vez chamou muita atenção, porque, por infelicidade dele, no dia 1º de junho, ele teve sua moto e seu celular roubados. Quer dizer, um dia depois... Não, 2 dias. No domingo. Certo. O evento é sexta e no domingo ele tem o seu celular e sua moto roubados. Ele vai na delegacia, inclusive, para fazer o boletim de ocorrência. A delegacia está sem o sistema, manda ele fazer o boletim eletrônico, de forma online. Ele sai da delegacia e depois recebe as imagens da moto dele abastecendo em um local próximo ali, tá? Então, ele até recebe o pedido de resgate da moto e do celular, mas não faz isso. Ele pede um valor de os bandidos entram em contato, pedem um valor de R$ 3.000, só que ele não aceita e deixa na mão da polícia, que agora está numa especializada. Então, o Rafael, inicialmente, ficou muita gente duvidando dele por ser a última pessoa, mas a investigação agora praticamente descarta ele.
Sim, por causa que vieram muitas alegações à tona, né, na mídia novamente, né, nós tivemos uma situação ali parecida com o caso Vitória, mas novamente nesse caso nós vimos também muitas alegações vindo à tona sobre o amigo dele, ele até foi chamado outra vez, né, na delegacia para prestar o depoimento para ser de fato descartado, e agora ele já foi 100% descartado, e a própria esposa do Adalberto falou que não desconfiava do Rafael, né, que é um amigo que tem uma amizade aí de 8 anos com o Adalberto. Exatamente. Como eu disse, inicialmente, eles eram conhecidos. Eles aproximaram-se mais de meses para cá, ficaram mais amigos, aí poderia se chamar de amigos, mas eles se conhecem há 8 anos porque têm amigos em comum, tá? Certo. E E pode pode falar. falar, desculpa. Não, pode falar. Não, eu vou só ia concluir desse ponto. Com relação ao Rafael, nós vimos ali uma perseguição midiática, infelizmente, contra ele no início. E é muito temeroso quando você que está atrás das câmeras, ali na frente, consome um produto que não é verdadeiro, não é de fato, como é que podemos falar, verídico, e fazem com que se formem bolhas que atacam pessoas. E isso é muito ruim, porque isso destrói vidas, entendeu? Isso destrói vidas. É muito, muito sério isso. Eu vi vários comentários até falando sobre a esposa dele, sobre o próprio Rafael, sobre terem armado uma emboscada, mas de informação que nós tínhamos é que ele iria prestar um novo depoimento, iria esclarecer todas as questões. E, assim, em um primeiro momento, em uma investigação, diversas linhas de investigação são estabelecidas e elas vão afunilando ali para que tenha mais sentido, para que as provas apontam, né? O Sim. Rafael, ele teve que ser chamado novamente para prestar depoimento, porque, de fato, com o exame toxicológico, com o laudo, acabou desmentindo o que ele havia dito, mas existe uma explicação técnica para isso, e como ele foi o último a ver o Adalberto com vida, uma pessoa conhecida que viu o Adalberto com vida, ele teve que esclarecer esses pontos, mas que bom que agora a investigação já deixou claro que ele está ali retirado da lista de suspeitos e agora já tem uma linha mais que tem mais lógica, né, para o que de fato aconteceu ali com o Adalberto. Sobre o laudo toxicológico, deu negativo para álcool, deu negativo para outras substâncias. Isso se deu pelo fato do Adalberto supostamente ter morrido no domingo? Já foi comprovado que ele morreu de fato no domingo e não na sexta-feira? Eu não tive acesso direto ao laudo de necropsia oficial. Eu tenho informações ali, mas eu gostaria muito do laudo para até confirmar essa informação. Eu fiz hoje uma entrevista com o Dr. Júlio Cury, que para mim é um dos maiores médicos legistas do Brasil, e ele me trouxe algumas informações. Primeira informação: o exame foi feito com sangue putrefeito. Ele está escrito ali, o sangue já estava putrefeito. E o que isso pode ocorrer? Bactérias realizarem a metabolização do álcool, e isso dá indetectável, tá? Tanto para o THC quanto para o álcool. É o primeiro ponto. Outro ponto que o Dr. Júlio não acredita muito, mas que para mim ainda não foi descartado, é que ele ficou horas, pelo menos 40 horas ali naquele local, em sofrimento. O Dr. Júlio acredita que ele tenha passado bem menos tempo que isso, e que o exame tenha sido colocado como negativo por conta do sangue putrefeito, que naquela amostra não conseguiu detectar. E também não há nenhuma detecção em outros locais. Então, mas é um fato, nós concordamos que ele foi colocado ali com vida. Existe ali o exame que fala que ele teve a broncoaspiração, que ele teve algumas coisas ali que colocam a perda de vida dele no local em que ele foi encontrado. Tá? Com relação ali a esse exame de necropsia, que nos bastidores se fala que ele perdeu a vida entre 36 e 48 horas do momento da necropsia, essa informação merece ser melhor esclarecida, porque isso coloca um agravante na tipificação penal, porque vai colocar ali um meio cruel, que colocou a pessoa em sofrimento desnecessário. Então, isso altera. Então, a polícia tem que esclarecer esse ponto. Mas que ele foi colocado no buraco com vida, e que ele perdeu a vida ali, e que esse exame de álcool tem as suas motivadoras e os porquês de ter dado negativo, sem comprometer o que foi falado pelo amigo, isso é um ponto pacífico. O doutor Júlio deixou claro com relação a isso.
Então, fato é, a polícia, a doutora Ivalda, ela agora ela age e vai de encontro ao que nós trouxemos, que foram seguranças que fizeram esse ato contra o Adalberto, talvez não na intenção de tirar-lhe a vida, mas por decisões erradas e um conjunto de más decisões, acabaram com esse desfecho. Tá? Então, a polícia hoje trabalha com praticamente a certeza de que foram pessoas que trabalharam no evento que fizeram esse crime contra o Adalberto. Eu já tive a informação disso, já tinha uma fonte que já havia me passado desde a semana passada o que teria de fato ocorrido, mas por conta dessa pessoa, dessa minha fonte, o trabalho dela impedir que ela possa falar com a polícia, não se tem como chegar a essas pessoas. E também eu estou no aguardo de uma pessoa que me passou algumas informações pelo canal, que eu aguardo ela me passar a descrição do segurança que também impediu que ele passasse por ali. Então, temos outra pessoa que tentou passar por aquele local, mas foi impedida pelos seguranças, e que, naquele momento, não tentou insistir mais, viu que ia começar uma discussão, ia ser truculento, então ele retornou e fez a volta, que durou 20 e poucos minutos para chegar ao seu carro. Mas tem ali a informação de segurança, havia segurança naquele local que impediam a passagem. Então, a polícia já enxerga que Adalberto nem chegou no carro, e, de fato, as pessoas falam, mas o exame, por que o sangue no carro? Por que o sangue no carro? Aquele sangue no carro pode ser de um fato pretérito ao que aconteceu. E ali, quando você faz a pesquisa, quando você faz a perícia, você utiliza reagentes que fazem com que aquela mancha fique mais vista a olho nu. Então, nós temos que lembrar o seguinte, no domingo, quando o carro é encontrado, a própria esposa, junto com familiares, viram o interior do veículo, não acharam nada de anormal. Se aquela mancha estivesse ali naquele momento, da forma com que foi colocada pela mídia, ela teria se preocupado com toda certeza, mas não viram nada de anormal. Então, aquela mancha ela só ficou mais visível depois da utilização de reagentes para ver se havia acontecido alguma coisa no carro. Certo, eu vi umas fotos ali de dentro do carro, do interior ali do carro do Adalberto, e de fato pareciam umas manchas muito visíveis por essas fotos, né? E no momento em que eu vi essas fotos das manchas de sangue, eu fiquei sabendo que tinha sido detectado sangue dentro do carro, eu imaginei que ele tivesse chegado até o carro. Mas agora, aparentemente, a linha de investigação é que Adalberto sequer chegou até o carro. Ele parou o carro naquele local, né, em um outro estacionamento, para não pagar o estacionamento oficial ali do evento, e na volta ele teria que acessar uma área restrita para cortar caminho. Essa área restrita, você sabe se era de fato a obra onde ele foi encontrado? Próxima obra, toda a parte ali da próxima obra estava interditada, tá? Toda a parte. Para ele chegar ao carro, ele teria que obrigatoriamente passar por aquele canteiro de obras. Obrigatoriamente. Um local mais ermo, um local sem câmeras, um local que ele teria que passar rapidamente, porque é um local perigoso, segundo os próprios trabalhadores ali, porque existe muito roubo de material ali. E naquele final de semana não tinha nenhum segurança na obra, tá? Mas somente do evento, por isso que eles acreditaram que não havia necessidade de ter segurança, porque no evento tinha. E tinha um número considerável de seguranças e vigilantes. Era cerca de 180 seguranças, né, que a polícia agora vai ter que... Oi? Só de uma empresa. Só de uma empresa? Então tinha mais seguranças ali. Sim, você tem seguranças do autódromo, seguranças do evento, tá? Uma equipe de 188, outra equipe bem menor, mas também cerca de 250 profissionais ali. Nossa, então é assim, quando a gente fala, né, foi o segurança do evento, né, algumas pessoas questionam, e por que que o DHPP está demorando tanto para identificar quem é esse segurança, o que de fato aconteceu? Estamos falando aí de muitas pessoas que terão que ser interrogadas, né, e se a pessoa não quiser se entregar, como não tem câmeras de segurança, também fica um pouco difícil, né? Foi exatamente o que o doutor Ivalda disse. Eu estou tentando não ter que ouvir todo mundo. Sim. Mas eu não sei se ela irá conseguir, se a pessoa irá se entregar. Eu mando sempre o recado para essas pessoas: se entreguem, falem a verdade, porque a polícia vai chegar até vocês.
Mas Então, a no ato, informação que você teve acesso é que um dos seguranças queria se entregar, foi isso? isso, exatamente. Um dos seguranças que teria cometido esse crime contra a vida do Adalberto queria se entregar, mas acabou desistindo. Na verdade, não sabemos se ele acabou desistindo. O que acontece? Vai ser meu amigo, por conta da sua profissão, foi procurado por um dos seguranças que relatou ali que Adalberto teria perdido a vida porque queria passar por um local de área restrita, começou a discutir com os seguranças, houve ali uma discussão bem acalorada, de xingamentos, inclusive. Tem um ponto que eu não sei, aí eu não sei qual é a verdade, se Adalberto ataca um dos seguranças com o capacete ou ele se defende de um dos seguranças com o capacete, mas ele utiliza o capacete e acerta um dos seguranças no momento em que quebra a câmera que ele estava acoplada ao seu capacete. Por isso que a câmera some. E por Certo. conta disso, ele é imobilizado, colocado ali. Existe segundo o relato, uma compressão torácica. Um dos seguranças coloca ele de rosto ao chão, fica em cima dele, no seu tórax, impedindo, inclusive, a passagem de ar. E o outro segurança teria falado o seguinte: vamos dar uma lição no Playboy, vamos mandar o Playboy para casa de cuecas. Nesse momento, tiram as roupas dele, a calça, a meia, tênis. Ele vai começando ali a se debater, se debater, se debater, até o momento que ele desfalece. E aí eles percebem ali que ele está desfalecido, ao invés de procurar a ajuda da emergência, da urgência médica do evento, não, eles decidem que vão carregá-lo até a obra e fazem isso, levando-o até a obra e colocando naquele local. E aí, um dos seguranças, o que disse, que não participou, que ficou só ali próximo, que pediu para os outros saírem de perto, foi o que procurou uma pessoa, um amigo, e relatou tudo isso e que eu trouxe à tona. Só que isso foi na quinta-feira. Na sexta-feira, essa pessoa tentou entrar em contato com este segurança, que mora ali próximo, tá? Mora ali próximo, a Interlagos, não só ele, como os outros dois também que teriam participado desse ato. E ele falou que estava com muito medo. De manhã ele falou que estava com muito medo, que estava recebendo ameaça, porque tem uma regra ali que X9 perde a vida junto com sua família. Ele estava sendo ameaçado. Na sexta-feira à noite, essa pessoa tenta entrar em contato com ele de novo para fazer com que ele se entregue e saia dali do local, mas o celular dele não é mais atendido. E, inclusive, está dando como desligado desde sexta-feira à noite. Desde hoje, a data de hoje, ele não conseguiu mais falar, ele não sabe o que aconteceu com essa pessoa, não sabe se está bem, se fugiu, se aconteceu um crime contra ele, não tem notícias. E como a profissão dele impede que ele fale qualquer coisa com a polícia, então fica de mãos atadas. Nossa, que situação. Então, existe inclusive a hipótese de alguém ter tirado a vida dele exatamente para que ele não falasse o que aconteceu. Se estamos falando aqui de 3 pessoas envolvidas, Exato. 3 seguranças, então, Tem segurança. que foram contratados para fazer a segurança das pessoas que iriam participar do evento e, em uma atitude terrível dessa, tiraram a vida de um rapaz de 36 anos, de forma Exato. covarde, né? Exatamente. Uma sucessão de erros, uma sucessão de decisões erradas que culminou com isso. Se o Adalberto tivesse ido pelo caminho normal, não teria acontecido. Se o Adalberto tivesse passado pelos seguranças e os seguranças não tivessem ali, não teria acontecido. Se no momento que ele discute com o segurança, ele resolve retornar, não teria acontecido. Se os seguranças fazem a imobilização dele de uma forma correta, não teria acontecido. Se os seguranças tivessem feito a imobilização dele e tivesse chamado o serviço de emergência médica do evento, isso não teria acontecido. Se eles tivessem não tido a ideia de colocá-lo naquele local da obra, isso não teria acontecido. Então, uma sucessão de falhas e decisões erradas que culminaram com a perda da vida dele, que não tinha por que acontecer. Não tinha nenhum inimigo, não tinha nada, eles também não conheciam o Adalberto, não tinha por que acontecer. Muito triste, meu Deus. E ele teria entrado em uma luta corporal. Você sabe se foi detectado algum DNA nele, seja embaixo das unhas, nas Abaixo das unhas, mãos? nada. Nenhum tipo, até porque Nada? você imagina o seguinte, tá? A estética masculina é diferente da feminina. As mulheres gostam, às vezes, de deixar suas unhas grandes, pintam. Então, para você conseguir deixar material ali, uma unha feminina, é muito mais fácil do que uma unha masculina. Geralmente, a grande maioria dos homens corta suas unhas de forma curta.
em que você se encosta o dedo, mas não encosta a unha da pessoa. Você pode ver, comparando comigo, provavelmente seu marido também deixa as unhas bem curtas, rentes, então não tem Sim. material. É difícil, é diferente você ver uma pessoa do sexo masculino com unhas grandes. E aí não se encontra DNA. É difícil. E agora uma informação que estava sendo veiculada em grande massa entre ontem e hoje de manhã é que o Adalberto poderia ter tido relações sexuais. Isso pelo fato de ter dado resultado positivo para PCA, que seria antígeno prostático específico, indicando a presença de sêmen na região do pênis. Mas isso também tem uma explicação científica do porquê isso, e não indica necessariamente que houve qualquer contato sexual do Adalberto com alguma outra pessoa, correto? Correto, não teve nenhum contato sexual. Se não tem nenhum contato sexual. O primeiro exame, o primeiro laudo ali, fala da pesquisa de espermatozoides. Então, é feita a pesquisa de espermatozoides em todas as cavidades. Vamos colocar assim dessa forma, para não parecer muito vulgar. Bom, todas as cavidades do Adalberto foram vistas ali, não foi encontrado nenhum tipo de material genético ou mesmo espermatozoide de terceiros, tá? Então, deu negativo e negativo. Depois fizeram o PSA, que é o exame do líquido da próstata. Este exame, ele deu positivo, mas não deu positivo aonde? No pênis dele, não deu em outras cavidades. O que é perfeitamente normal para um caso em que a pessoa perde a vida por hipóxia, que é falta de oxigênio, uma morte agonizante. Quando isso acontece, é normal que todos os esfíncteres do organismo, eles relaxem. E a próstata também tem um esfíncter que faz o controle do líquido do PSA, do líquido da próstata, do sêmen, para a saída da uretra. Então, no relaxamento, você tem ali a saída que fica ali na uretra e onde foi encontrado, mas você tem somente o líquido da próstata, você não tem nenhuma célula de espermatozoide. Então, o que caracterizaria ali uma relação sexual? Se ele tivesse ali, de fato, uma confirmação de ejaculação, o que ele não tem. Ele só tem apenas o líquido prostático. Só isso. Para uma ejaculação, um orgasmo, ele teria que ter uma série de proteínas, um líquido prostático, que é a base do sêmen, e também os espermatozoides. Ele não tem. É uma produção normal. É a mesma produção que muitas pessoas acontecem no momento de uma perda de vida dessa natureza, de evacuar, porque o esfíncter se abre, de urinar, porque o esfíncter da uretra se abre, e também foi o mesmo ponto dele. O que aconteceu foi um relaxamento de um esfíncter que faz o controle de saída desse líquido. Só isso. Não tem nada ali de natureza sexual, não tem absolutamente nada de natureza sexual. Nada. Certo, essa informação veio à tona, eu vi alguns portais até relatando isso de forma contundente, eu acredito que deve ter lido o laudo, não entendeu, não interpretou da forma correta e acabou repassando essa informação para frente. Agora, quanto à câmera, a GoPro que estava acoplada no capacete dele, aquela câmera, pelo que me falaram, eu não tenho uma GoPro, então eu não sei exatamente como funciona, mas falaram que se ela detectar movimento, ela começa a gravar, essas imagens vão para a nuvem. E você sabe se o DHPP conseguiu ter acesso a alguma imagem? O modelo que ele tinha de GoPro não fazia isso. Tá? O modelo que ele tinha de GoPro não fazia isso, não mandava imagem para a nuvem, nem nada do tipo. Então, e também a própria câmera não foi recuperada. E mesmo que tivesse sido recuperada, vamos lá, ele estava com o capacete na cabeça? Não. Ele estava carregando na mão. A câmera estaria ligada? Não, porque ele estaria andando. Então não teria imagem nenhuma do ocorrido. E depois esse capacete ele é colocado no buraco. Só se dá falta das roupas, que bate com o detalhamento da minha fonte, mas pertences de valor do Adalberto não são levados. O próprio capacete, dinheiro, celular, a jaqueta, nada de valor dele é levado. E tem outro ponto que as pessoas têm que entender. Por que não seria muito difícil ele ter ido ao carro? Por quê? O carro está fechado. O carro está fechado. A chave de controle está no bolso dele. Então, a pessoa fecharia o carro, colocaria a chave de volta no bolso dele. É muita teoria da conspiração, entendeu?
As pessoas têm que entender. Muitas vezes, o que é mais fácil, o que explica mais fácil é a resposta. Só que, infelizmente, nós vemos cada vez mais as pessoas procurando, em casos de true crime, uma série da Netflix, uma romantização, que tem ali um objetivo escuso por trás de um crime, que, na verdade, seria uma vingança por trás de uma herança. Não é. É uma falha que nós vemos aqui. Crimes são cometidos por pessoas próximas, em 90% dos casos, em 10% por estranhos. No caso do Alberto, foi 10%. Caiu ali numa situação de erro que nem deveria acontecer. Se ele tivesse saído pelo portão por esse ponto, nem teria acontecido. Então não teve premeditação, não teve nada. Absolutamente nada. Nossa, aquele monte de e se que a gente vai colocando, né? E se ele tivesse parado e tivesse dado ali o valor de R$ 80 por um estacionamento comum? Inclusive, aquele estacionamento onde ele parou o carro era também de acesso restrito? É um local que ele não deveria parar, tá? É um local que ele não deveria parar, mas que ele conhecia porque ele ia muito ao cartódromo, então ele sempre deixava o carro ali. Mas não é um estacionamento, é uma rua. Ele deixava o carro parado ali e ia para o cartódromo, na grande maioria das vezes. Mas não é um local, por conta das obras, que é de acesso a todas as pessoas. São poucas as pessoas que conhecem. Como ele estava sempre ali, ele sabia que podia deixar o carro ali. Então, uma Certo. economia de R$ 80 que são muito caro. Pois é, infelizmente é isso. Mas assim, tudo bem, ele poderia também ter parado ali, nada ter acontecido se ele tivesse se deparado com pessoas não tão covardes e cruéis como ele se deparou, né? Exato. A gente vai. E se o amigo tivesse acompanhado ele, né? E se ele tivesse parado o carro em outro lugar, mas no fim das contas, esse crime terrível aconteceu e eu fiquei sabendo que realmente ele ia muito ao cartódromo, talvez ele parasse ali em outras oportunidades, e essa foi apenas mais uma vez em que ele parou ali o carro, né? Exato. Tem alguma imagem dele saindo do evento? Eu vi que tem imagens de ele chegando ao evento, não tem nenhuma imagem dele saindo de lá? Tem uma imagem dele chegando no evento, depois tem uma imagem dele indo de direção ao carro pela saída normal, depois ele volta para o evento, depois não tem qualquer imagem dele saindo. Às 9 e pouca da noite, não tem qualquer imagem dele saindo. Um ponto também que eu esqueci de falar com relação ao Rafael e sobre a primeira desconfiança sobre ele, recaiu pelo seguinte: ele fala no seu relato que depois de consumir álcool e ter se utilizado ali de substâncias ilícitas, ter fumado alguma coisa, ele teria ficado, depois de algum tempo, mais agitado, mais uma certa excitação. Isso gerou uma curiosidade na polícia. Mas vamos voltar a alguns pontos. Você sabe, ele conversou com a esposa dele, tá? Ele conversa com a esposa dele. A esposa dele fala o seguinte: você vai vir para jantar? Eu vou fazer tartar. Ele, olha, pode ir lá comprar. Vou sair daqui 8h30. Vou sair daqui 8h30 da noite. E ele não sai 8h30. Ele sai depois das 9. Certo. Você é casada. Você é casada, não é? Eu vou te Sim. perguntar sinceramente. Seu marido sai para um evento. Sai para um evento. Marcou com você de jantar em casa, tal hora. Ele chega, ele olha no relógio e fala assim: meu Deus, já estou atrasado. Ele vai ficar calmo ou ele vai ficar agitado por ter marcado com você? Ele vai ficar agitado, com certeza, ansioso. Por quê? Porque ele sabe que chegar em casa ele vai escutar. Sim, sim, ainda mais quando marcou, né, um jantar, ela saiu para comprar as coisas para eles e ficou esperando ele. Com certeza eu pensei exatamente nessa possibilidade da esposa estar esperando, ele estar demorando e ter ficado agitado exatamente por isso. Quando ele vê a hora, meu Deus, já era para eu estar em casa. Eu ainda estou aqui. Pronto, ficou agitado. Isso perfeitamente explicável. Só que as pessoas esquecem que as pessoas têm uma vida ali com informações que não estão ali no controle ou na ocupação da investigação. Porque a personalidade dele não tem como ser falada, a não ser pelas pessoas próximas. Então, nesse exercício de pensamento, nós já podemos ver o que de fato aconteceu. Uma pessoa casada, quando sai assim, geralmente não quer decepcionar o seu cônjuge. Não quer. E ele sabia que ia se decepcionar, porque ele estava alcoolizado, ele ia chegar atrasado. Sim, Tudo exatamente. explicável.
É porque quando a gente fala no dia a dia, é perfeitamente aplicável qualquer uma dessas situações. Só que quando coloca num caso criminal, qualquer vírgula já vira motivo para virar uma teoria, né? Do Exato. que aconteceu. E por isso que se abrem muitas teorias aqui na internet. E falando também de uma outra suposta teoria aí que surgiu, muitas pessoas eu vi comentando sobre o horário que a esposa fez a denúncia. Você tem o horário em que ela fez a denúncia? Porque eu vi alguns comentários de pessoas questionando do porquê que ela teria demorado para fazer a denúncia. Ela Não, demorou, de fato? não demorou, não. Não demorou, não. Acho que a denúncia foi feita, acho que, se não me engano, primeiro eletronicamente, por volta de 2h e pouca da manhã, de sábado. Na madrugada de sábado, ela já faz a denúncia. Não demorou nada. O problema é que você tem uma especializada que sobe na segunda-feira. E as pessoas só são ouvidas na segunda-feira. Então, por isso, desse lapso. Ah, não, ela só procurou a polícia na segunda-feira. Não. Nós temos ali o trabalho da delegacia que começa na segunda-feira. Provavelmente ela achou que ele poderia estar ainda no evento ou ter estendido para algum outro bar de repente, por isso que ela esperou algumas horas ali ainda para fazer a denúncia, né? Porque eu vi exatamente falando isso. Por que que ela só foi fazer a denúncia 2 horas da manhã? Porque foi o momento em que ela teve certeza que ele não iria mais chegar, né? Não iria fazer a denúncia às 10 horas da noite, sendo que eles tinham combinado às 9, né? 1 hora você já vai fazer a denúncia. A pessoa pode estar presa no trânsito, pode ter quebrado o carro, inúmeras coisas podem ter acontecido. Exato, exato. Inúmeras, inúmeras. Aí nós vemos esse. Só que quando você não tem todas as informações, a sua imaginação tenta finalizar aquela lacuna com um fato que pode ou não ser verdade. E aí, quando você tem isso, a sua imaginação é o próprio limite. Então, você imagina isso num cenário ali de milhões de pessoas que estão acompanhando o caso, cada um com a sua conjectura, cada um com a sua verdade, que é diferente do que é investigado pela polícia. A polícia tem que materializar as provas, ela tem que comprovar que determinada pessoa cometeu tal ato, ela tem que deixar ali muito claro, não é um achismo. Eu não posso, se eu fosse um delegado, eu não poderia chegar nunca para um juiz e falar, prende o João porque eu acho que ele cometeu um crime. Exato. O juiz vai falar assim, tá, mas com que você prova? Não, eu só acho. Só acho. Nossa. Não tem como, precisa ter materialidade, precisa ter provas materiais. E será que a delegada Ivalda Aleixo já tem esses nomes e ela ainda está buscando provas materiais? Será que ela já tem os nomes desses 3 seguranças que supostamente teriam feito isso? Eu não sei se ela já chegou ao nome dos 3, mas ela já tem acredito eu, mas uma informação sigilosa que eles colocam ali, mas ela já está com uma linha muito próxima da realidade e ela só tem que fazer a materialização dessas informações para requisitar uma prisão. Então, não acredito que ela esteja num local com a esmo, sem luz. Não, ela tá com luz, sim, ela só precisa materializar o que ela tem de informação. O que E, nós recebemos como denúncia, ela já sabe, ela já recebeu, as pessoas já falaram com ela. Então, ela sabe, poxa, é isso. Agora eu vou atrás dessas pessoas. Só que você vê ela claramente falando isso, pô, na última entrevista dela, ela fala assim, eu quero nomes. Pô, são 180, beleza, me falaram que são seguranças. Mas só de uma equipe são 188. Eu vou ter que esperar todo mundo falar para poder ir atrás? E isso é o que acontece. nossa, é complicado, viu? Entrevistar 180 pessoas e ela pode até entrevistar quem fez isso, mas a pessoa pode estar mentindo também, é difícil, né, saber, porque não serão dados telefônicos que irão colocar a pessoa na cena do crime, todos estavam ali trabalhando, é uma situação complicada, né? Até para fazer a geolocalização é muito difícil. Até Então, para fazer a geolocalização. Porque a geolocalização, diferente da herb, ela te dá uma proximidade. Mas aí tem que ver se o GPS é ligado, se os dados de GPS estavam para a nuvem, tem todo um contexto ali, todo um contexto para saber. Então é sim. muito complicado. E a calça e a câmera de segurança não tem nenhum sinal de onde possa estar esses itens, né? Ou será que eles nem estão mais buscando esses itens? Como que está em relação a Não isso? está nem mais buscando. Já sabe que isso foi destruído. Não estão nem mais buscando. É perda de tempo. É perda de tempo e Sim, esforço. com certeza.
E você acha que o DHPP fez um excelente trabalho? Como que você achou que eles agiram nesse Olha, caso? uma pergunta complicada de responder, Giovana, mas vamos lá. O DHPP de São Paulo, principalmente o doutor Ivaldo Aleixo, sempre prima pelo melhor trabalho, isso eu posso dizer. Se eles vão conseguir entregar o melhor trabalho, já são outros pontos, porque uma investigação dessa, em que você tem um número exacerbado de pessoas que podem ter ali participado, um número maior ainda de pessoas que estão ligadas ao evento, e que nós temos que entender que o próprio evento ali, as pessoas ligadas ao evento, podem ter dificultado as informações a serem entregues à delegacia. Porque imagina o seguinte, se na sexta-feira você tem o sumiço, o desaparecimento do Adalberto, e se no sábado, se você tem uma indicação de crime, o que você acha que ia acontecer com o evento? Ninguém mais iria, né? Ou seria interditado. Sim. E o que acontece no sábado? No sábado, a mulher do Adalberto vai ao evento. Ela vai Ela procurar as vai? informações do carro e ela recebe uma negativa. Não há nenhum carro, nem no estacionamento, nem perto do autódromo. Mas ela não se dá por satisfeita e no dia seguinte ela volta. No último dia do evento. Aí sim ela encontra o carro. E é ela quem encontra o carro, não foi nem a polícia. Ela que encontra o carro. E se você parar para pensar que você vai ter um processo milionário contra o evento, você Pois começa a é. pensar algumas coisas. Você acha que eles não tiveram, assim, não tiveram a proatividade de ajudar exatamente por causa disso? É uma conjectura, é uma possibilidade. Uma possibilidade grande, mas a gente não tem como dar certeza, mas é uma possibilidade muito grande. Até quando você pensa em valores futuros ali acerca de indenização. E quem encontrou o corpo também foi um profissional da obra, né? Não foi também a polícia que encontrou o corpo do Adalberto. Foi uma pessoa que estava, um carpinteiro, que estava preparando o local ali para colocar ferragem, para ser concretado. Muitas Nossa, pessoas iria falam assim, ser. mas ele ia ser concretado então. Não, não ia ser concretado, porque o local onde ele estava teria que receber toda uma manutenção ali, a parte de engenharia, ferragens, para ser colocado, para aí sim colocar o concreto. Nunca que seria feito ali uma concretagem naquele buraco, sem ferragem, sem nada. E se Sem tivesse verificar ferragem ali, nada também. ele não seria colocado ali. Sim, com certeza. Mas agora, pensando no evento, realmente eles poderiam, inclusive, porque geralmente tem a equipe de segurança e tem o chefe da equipe de segurança. E essas equipes de segurança, elas são designadas, cada grupo de pessoas, para uma área. Então, assim, de repente, o próprio evento poderia falar para a delegada Ivalda qual era o grupo de seguranças, o trio de seguranças que estavam designados para ficar naquela área de obra, para que não tivesse, para que as pessoas não tivessem acesso àquela área restrita. Eles devem ter o mapeamento desses grupos, não? De Com, pessoas. com toda certeza seria o esperado o mapeamento. Mas isso não foi entregue, delegacia. Não foi entregue? Não foi entregue. Foi dada a informação que eles ficavam girando. O que é totalmente na contramão de qualquer evento. Eles falaram que não tem ou eles estão se negando a entregar? A informação é que todos os agentes de segurança ficavam girando, sem um Ah, ponto específico. entendi. Entendi. O que é totalmente contrário a um evento desse porte, que você coloca, especifica cada equipe para determinada área, até para melhor controle. Ou você vai fazer você vai botar girando e daqui a pouco está um grupo de 4 homens de frente para o banheiro feminino. Não tem É sentido verdade. nisso. Não tem sentido mesmo. Então, você vai Não. botar ali, ó, vocês vão ficar responsáveis por esse local aqui, vocês vão ficar por esse, por esse, por esse, por esse aqui. Se tiverem que sair, troquem com essa equipe. Qualquer Mas problema, você já sabe onde está o mapeamento. Mas as Ele fala câmeras de aqui, segurança saberiam, e as câmeras de segurança também poderiam ser utilizadas, inclusive, para eliminar pessoas, seguranças. Bom, esse grupo de seguranças ficou aqui durante todo o horário, então não foram eles. Aquele grupo ficou ali, onde tem câmeras de segurança, claro. E aí os que estão eliminados dessas imagens que foram filmadas seriam os suspeitos, que teriam que explicar onde estavam, por que estavam.
Com toda certeza. É isso que a polícia está fazendo. Só que, pelo que eu vi, somadas as câmeras, você tem que analisar por mais de 300 horas. Mais de 300 horas? É, Mas aí não seria só aquele lapso de horário que ele ficou desaparecido? exato. De 8h30 até 10 horas da noite. Somada todas as câmeras, dá mais de 300 horas. Meu Deus do céu. Então é um trabalhão aí para a polícia. Você acha que vai demorar ainda para conseguir pegar os criminosos ou você acha que eles já estão no caminho? Eles já estão no caminho, já declinaram muitas pessoas, mas eu acredito que eles tenham avançado 70%, 80%. Excelente. Bom, então 70%. vamos aguardar, né? Mas o desfecho é esse. O desfecho não tem como ser diferente desse que nós falamos. É esse o desfecho. Só precisa realmente que a polícia faça a prisão das pessoas responsáveis. Só isso. Não tem uma outra linha de investigação nem outra resposta. É isso. Às vezes é, entre aspas, mais simples do que a gente imagina, né? Exato. Eu sou muito fã da navalha de Orcan, então eu sempre vou por esse lado. A resposta Como mais que simples é? geralmente a resposta mais simples geralmente é a correta. Sim, verdade, exatamente. Tinha muitas conjecturas de que teria uma enorme conspiração de pessoas próximas e no final das contas uma briga repentina, né, com pessoas desconhecidas pode ter resultado nisso. Mas vamos aguardar a investigação para que essas pessoas sejam presas. Eu espero que sejam pegos o quanto antes e vamos trazendo atualizações aqui. E outro ponto, né, Giovana? A gente tem que lembrar que naquele local ali, Interlagos, de tempos e tempos acontece esse tipo de crime. Ah, é? Em novembro tivemos um catador de recicláveis ali que perdeu sua vida para seguranças. Uns 2 anos atrás teve uma outra pessoa que também perdeu a vida para seguranças. Acho que em 2018, se não me falha a memória, teve um policial que também perdeu a vida ali para seguranças em evento. Volta e meia acontece alguma coisa ali. E tem Meu um ditado ali Deus. das pessoas: o que acontece em Interlagos, fica em Interlagos. Que horror! E é um lugar gigantesco, né? Que ocorrem diversos eventos. Mais de 1 milhão de metros quadrados. Meu Deus, eu não sabia desse histórico de Interlagos. Eu fui uma única vez até Interlagos para o Lollapalooza, mas faz muito tempo também. Mas de qualquer forma, eu não sabia desse histórico. E se de fato isso é recorrente, acredito que teria que ter até uma investigação dessas empresas contratadas, né? Que são todas terceirizadas. Exato, são todas terceirizadas, todas, todas. Que treinamento, nem treinamento, né? Porque se você está contratando criminoso, então você teria que ter um filtro melhor para o que você está contratando. E para esses eventos, você pega o pessoal da localidade ali próximo, da comunidade, paga uma diária de R$ 160 para trabalhar 3 dias, e é isso. Ah, quer trabalhar no evento de segurança? Ah, quero. Ah, tá, vem para cá, bota esse colete aqui, a diária é tanto, quer? É tanto mais um lanche. Ah, quero, fechou. Pega a pessoa da Nossa. comunidade ali próxima, e é isso. Sem curso, sem nada, sem qualificação nenhuma. Isso. Não, isso é terrível. Teria que ter uma fiscalização em cima disso, porque o segurança ele precisa ter o mínimo de qualificação para isso, sabe? Não é um serviço qualquer, ele não está ali parado sem fazer nada. Ele pode, inclusive, ter que prestar, de repente, socorro a alguém. Ele teria que ter o mínimo de conhecimento no assunto, teria que também ver antecedentes dessas pessoas, mas enfim, nem sei se pode, né, fazer isso. Pode e deve. Quando você faz um curso de qualificação para vigilante, segurança, ele faz os antecedentes criminais, faz tudo. Para você ter ali, ser qualificado como segurança vigilante, existe um curso, e o curso não é tão barato assim, e ali você pega as qualificações e também os antecedentes criminais, que de tempos em tempos tem que ser visto e revisto pela empresa contratante, para que garanta que aquela pessoa está apta a exercer aquela função. Só que não é o que acontece. Não é. Grande maioria dos eventos, você pega pessoas próximas para fazer ali segurança. Você vai numa festa junina ali, de bairro, ou a própria organização pega 3 pessoas dali da própria comunidade e coloca como segurança de colete e acabou. É Nossa, isso. isso é um absurdo, isso é um absurdo, um absurdo. E que a contratante e a contratada tenha que responder por isso, se foi de fato isso que aconteceu aqui no caso do Adalberto, e que lance luz a essa situação. Exato. É isso aí. É isso. Agora é só aguardar essas próximas
horas ou dias, mas já daqui a pouco teremos desfecho desse caso. Eu agradeço muito, Marconde, por sua disponibilidade. Eu liguei hoje para ele, me dá uma entrevista, conta aqui para a gente o que de fato aconteceu, porque tinha muitas pessoas perguntando. Eu agradeço demais a sua disponibilidade por ter vindo aqui novamente no Caixa de Pandora, esclarecer todo esse caso, e parabéns pelo seu trabalho. Giovana, eu que agradeço. Eu quero voltar a ser entrevistado no meu canal por você. Com certeza. Dá sim, dá muito certo. Bom, então, pessoal, se inscrevam no canal do Marcondes Marques. Eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado. Se inscrevam lá, ele faz um jornalismo excelente. Tem sempre fontes exclusivas, tá? Então, acessem lá, se inscrevam por lá. Muito obrigada, Marcondes, mais uma vez. E até a próxima. Até a próxima, gente. Muito obrigado, Giovana. A vocês que estão aqui com a gente. Fiquem com Deus e até a próxima.